Juízes capítulo 6. Servidão sob os midianitas. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita. E o seu filho, Gideão, debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente e o coloque diante de ti. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos ázimos de uma efa de farinha. Pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e coloca-os sobre esta rocha, e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom, e até este dia ainda está em Ofra dos Abiezeritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. E edifica um altar para o Senhor teu Deus, no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho, e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: Quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: Traz para fora o teu filho, para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: Vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã. Se ele for um deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubbaal, dizendo: Que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele, e enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naftali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: Se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu o velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Juízes capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubbaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: A minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: Todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E do povo retornaram 22.000,
e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: O povo ainda é demasiado. Faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: Todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão: Pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Assim o povo tomou provisões em mãos e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para a sua tenda, e reteve aqueles 300 homens. E o exército de Midian estava abaixo dele, no vale. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te, desce ao exército, pois eu o entregarei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com Pura, teu servo, até o exército. E tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale como locustas em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na beira do mar, pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro e disse: Eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão cevada rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda e a feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: Isto não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: Levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: Olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: A espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio. E eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros, e seguraram as tochas na sua mão esquerda, e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritaram: A espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e em todo o exército. E o exército fugiu para Bet-sita em Zererá, e para o limite de Abel-meolá, até Tabate.
E os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: Descei contra os midianitas e tomai antes deles as águas até Bet-bara e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas até Bet-bara e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb, e Zeebe eles mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram Midian, e trouxeram os cabeças de Oreb e Zeebe para Gideão, no outro lado do Jordão. Juízes, capítulo 8. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. E os homens de Efraim lhe disseram: Por que nos serviste desta forma, ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas? E eles o repreenderam agressivamente. E ele lhes disse: O que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe, e o que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele, quando ele disse isto. E Gideão veio até o Jordão, e atravessaram ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. E ele disse aos homens de Sucote: Dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos e eu estou perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram: Estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército? E Gideão disse: Portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E ele subiu para Penuel, e falou-lhes do mesmo modo. E os homens de Penuel responderam-lhe tal como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens que empunhavam a espada. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Joquebeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zebna e Salmuna fugiram, ele os perseguiu e aprisionou os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército. E Gideão, o filho de Joás, retornou da batalha antes de o sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote e lhe indagou. E ele lhe descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, que eram 77 homens. E ele veio até os homens de Sucote e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vós me repreendestes, dizendo: Estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos? E ele pegou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote. E ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois ele disse a Zeba e Salmuna: Que tipos de homens eram aqueles que vós matáveis em Tabor? E eles responderam: Assim como tu és, também eram eles. Cada um assemelhava-se a um filho de um rei. E ele disse: Eles eram meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. E ele disse a Jéter, o seu primogênito:
levanta-te e mata-os. Porém o jovem não desembainhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda um jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: Levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhes disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E Gideão lhes disse: Eu desejaria um favor de vós, que me deis cada homem os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas, porque eram ismaelitas. E eles responderam: Voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo. E o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 shekels, além dos ornamentos e colares e vestes púrpuras que vestiam os reis de Midian, e além das correntes que estavam pendentes nos pescoços dos camelos. E Gideão fez disso um éfode e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel foi para lá, a fim de prostituir-se após ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Assim, Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças. E a região ficou silenciosa durante 40 anos, nos dias de Gideão. E Jerubbaal, o filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos, gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. E a sua concubina, que estava em Siquém, ela também lhe gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal-Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados. Nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, o filho de Jerubbaal, foi a Siquém até os irmãos da sua mãe e conversou com eles e com toda a família da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, rogo-vos, aos ouvidos de todos os homens de Siquém, o que é melhor para vós, que todos os filhos de Jerubbaal, que são 70 pessoas, reinem sobre vós, ou que reine um sobre vós? Lembrai também que eu sou o vosso osso e vossa carne. E os irmãos da sua mãe falaram todas estas suas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: Ele é nosso irmão. E eles lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas que o seguiram. E ele foi até a casa do seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, sendo 70 pessoas, sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubbaal, foi deixado, pois ele se escondeu. E todos os homens de Siquém se reuniram, e toda a casa de Milo, e foram e fizeram de Abimeleque rei, junto à planície da coluna que estava em Siquém. E quando contaram a Jotão, ele foi e se pôs de pé no cume do monte Gerizim, e ergueu a sua voz e gritou, e lhes disse: Atentai-me, vós homens de Siquém,
para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram, certa vez, ungir um rei sobre elas, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse a elas: deveria eu deixar a minha gordura, com a qual, por mim, honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse a elas: deveria eu abandonar a minha doçura e o meu bom fruto para ser promovida acima das árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. E a videira lhes disse: deveria eu deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Então disseram todas as árvores ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: se verdadeiramente ungires-me rei sobre vós, então vinde e ponde a vossa confiança na minha sombra, e se não, que o fogo saia da silveira e devore os cedros do Líbano. Agora, portanto, se agistes verdadeira e sinceramente ao constituírem Abimeleque rei, e se tratastes bem a Jerubaal e a sua casa, e lhe fizestes segundo o merecimento das suas mãos, pois o meu pai lutou por vós, e longe arriscou a sua vida, e vos livrou da mão de Midian. E vós vos levantastes contra a casa do meu pai neste dia, e assassinastes os seus filhos, 70 pessoas, sobre uma pedra, e fizestes de Abimeleque, o filho da sua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque ele é vosso irmão. Se vós então tratastes verdadeira e sinceramente para com Jerubaal e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque, e deixai-o também regozijar-se em vós. Mas se não, que o fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém e a casa de Milo, e que o fogo saia dos homens de Siquém e da casa de Milo, e devore Abimeleque. E Jotão correu para longe e fugiu, e foi até Beer, e lá habitou por temer Abimeleque, seu irmão. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus então enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente, para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudesse vir, e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, Abimeleque, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos. E os homens de Siquém colocaram à sua espera, no cume dos montes, homens deitados, e eles roubavam todos os que passavam por eles naquele caminho. E isto foi dito a Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, veio com os seus irmãos e atravessou para Siquém. E os homens de Siquém depositaram nele a sua confiança. E eles saíram para os campos e colheram dos seus vinhedos e pisotearam as uvas e se alegraram. E entraram na casa do seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que nós o sirvamos? Não é ele o filho de Jerubaal, e Zebul, o seu oficial? Servia os homens de Amor, o pai de Siquém? Afinal, por que nós deveríamos servi-lo? E quisera Deus este povo estivesse debaixo da minha mão. Eu então removeria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: aumenta o teu exército e sai. E quando Zebul, o regente da cidade, ouviu as palavras de Gaal, o filho de Ebed, sua ira se acendeu. E ele enviou mensageiros até Abimeleque secretamente, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram até Siquém, e eis que eles fortificam a cidade contra ti.
Agora, portanto, levanta-te à noite, tu e o povo que está contigo, e deitai-vos em espera no campo. E será que pela manhã, tão logo o sol se levante, tu te levantarás cedo e te posicionarás sobre a cidade. E eis que quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, poderás fazer a eles como achares ocasião. E Abimeleque se levantou, e todo o povo que estava com ele à noite, e eles lançaram-se em espera contra Siquém em 4 companhias. E Gaal, o filho de Ebed, saiu e se pôs de pé na entrada do portão da cidade. E Abimeleque e o povo que estava com ele se levantaram da posição deitada em espera. E quando Gaal viu o povo, disse a Zebul: Eis que descem pessoas do cume dos montes. E Zebul lhe disse: Tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. E Gaal falou novamente e disse: Vê, de lá descem pessoas pelo meio da terra, e uma outra companhia vem chegando pela planície de Meonenim. Então disse-lhe Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual disseste: Quem é Abimeleque para que devamos servi-lo? Não é este o povo que tu desprezaste? Sai, rogo-te agora, e luta contra eles. E Gaal saiu diante dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu de diante dele. E muitos foram derrubados e feridos até a entrada do portão. E Abimeleque habitou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus irmãos para que não habitassem em Siquém. E sucedeu que, pela manhã, o povo saiu para o campo, e Abimeleque foi informado. E ele tomou o povo e o dividiu em 3 companhias, e deitaram em espera no campo, e observou, e eis que o povo havia saído da cidade, e ele se levantou contra eles e os feriu. E Abimeleque e a companhia que estava com ele precipitou-se para a frente e se pôs de pé na entrada do portão da cidade, e as 2 outras companhias avançaram sobre todo o povo que estava nos campos, e os matou. E Abimeleque lutou contra a cidade durante aquele dia inteiro, e ele tomou a cidade, e matou o povo que nela estava, e demoliu a cidade e a semeou com sal. E quando todos os homens da torre de Siquém ouviram aquilo, eles entraram em um porão da casa do deus Berite. E foi dito a Abimeleque que todos os homens da torre de Siquém estavam reunidos. E Abimeleque subiu o monte Salmão, ele e todo o povo que estava com ele. E Abimeleque pegou um machado na sua mão, e cortou um galho das árvores, e o pegou, e o colocou sobre o seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos, e fazei tal como fiz. E de modo semelhante todo o povo, cada qual cortou o seu galho, e seguiu Abimeleque, e os colocaram no porão. E atearam fogo sobre eles no porão, de modo que todos os homens da torre de Siquém também morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e acampou contra Tebes e a tomou. Havia, porém, uma torre forte dentro da cidade, e para lá fugiram todos os homens e mulheres e todos os da cidade, e a trancaram para eles, e os fizeram subir até o topo da torre. E Abimeleque veio até a torre e lutou contra ela, e investiu fortemente contra a porta da torre para incendiá-la com fogo. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque, e o seu crânio se quebrou. Então ele chamou apressadamente o seu moço, o escudeiro, e lhe disse: Desembainha a tua espada e me mata, para que os homens não digam: uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, partiram cada qual para o seu lugar. Assim Deus retribuiu a impiedade de Abimeleque, a qual ele fez ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. E todo o mal dos homens de Siquém, Deus retribuiu sobre as suas cabeças.
e sobre eles veio a maldição de Jotão, o filho de Jerubaal.